Então, dando continuidade aqui, irmãos, sobre a lista, né, desses livros apócrifos, né, que a gente viu aqui, estávamos vendo, né, Esdras, né, que vai, primeira Esdras, ele traz uma narrativa de fragmentaria dos acontecimentos. Segunda de Esdras, que é chamado como Apocalipse, né? De Esdras, que ele vai falar sobre originalmente em aramaico e aborda o mal, né, do que o povo estava sofrendo, o povo de Israel estava sofrendo da data de 90 depois de Cristo. Desculpa, Tobias, né? Tobias foi um judeu que residiu à idolatria e observava a festa judaica. É uma história romântica que nos fala da sepultura dos mortos, anjos e demônios. A data é cerca de 190 a 170 depois de Cristo. Judite, né? Como eu disse que algum deles aí era até engraçado, né? Uma novela de ficção farisaica, né? Que narra a história de uma mulher judia devota que foi heroína e exemplificou a coragem feminina. Então, a gente vê aí também algumas características desses livros aí. E aí vai toda a lista aí desses livros, né? Adições ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão. Essa Sabedoria de Salomão, esse livro ele foi denominado assim, né? Porque Salomão foi o ideal dos sábios, exalta a sabedoria e reflete a filosofia platônica e estoica, né, por intermédio do mestre judeu Alexandrinos, né, mestres judeus alexandrinos. Foi escrito em grego, 150 a 40, 150 a.C. a 40 depois de Cristo. Eclesiástico, também chamado de sabedoria de Jesus, filho de Siraque, que é o mais longo dos livros apócrifos. Siraque foi um mestre religioso em Jerusalém, né, um escriba, um intérprete e mestre da lei, que viveu cerca de 200 anos, no ano de 200 depois de Cristo, viveu 200 anos, não, viveu no ano 200 antes de Cristo. Ele escreveu dois volumes de ensaios sobre religião, moral, seguindo os provérbios canônicos. Ecos desse livro desses livros antigos são encontrados na Epístola de Tiago, né? Então, sobre esse mestre da lei aí, né? Ó, a gente vê alguns ecos aí. O livro é hebreu, seu caráter essencial em qualquer influência da cultura helênica. Foi escrito em hebraico por volta de 185 antes de Cristo. Aí nós temos Baruque, nós temos adições de Daniel, nós temos aí oração de Manassés, nós temos primeira Macabeus, segunda Macabeus, e aí a gente tem um ponto aí legal para a gente ler. A Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, em 1546, decretou que os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, né, primeira e segunda Macabeu, fosse aceito como canônicos. Então, nós não temos tempo aqui para isso, e isso a gente vai ver em História da Igreja, não é nem nesse semestre, né, eu acredito que não vai ser nesse semestre, não, não. Mas se os irmãos derem continuidade aí nos estudos, a gente vai ver lá em História da Igreja um pouco sobre isso, né? Mas é legal vocês darem uma grifada aí, assim que der um tempinho, dá uma pesquisada sobre isso, né? O Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, que é algo não muito antigo, né, irmãos? Ali de 1546, foi ali decretado pela Igreja Católica
a, foi aceito, né, pela Igreja Católica esses livros como livros canônicos, né? Isso aí, irmãos, né, na história da Igreja, eu vou dar uma pincelada aqui. Quando você vai ler sobre isso, estudar, você vai ver que é até uma forma, uma reação da Igreja Católica sobre a crise, né, que estava se passando, né? A Igreja Católica estava vivendo uma crise muito grande, né, perdendo fiéis, e então a Igreja Católica acaba fazendo esse nesse Concílio de Trento, acaba então aceitando, colocando como livro canônicos esses livros aí que está sob grifo aí, amém? Então, além destes, né, foram feitos adições aos livros de Esther, de Baruque, a carta de Jeremias, Daniel, com suas adições, e na edição oficial da Vulgata Latina, que foi publicada em 1592, foram inseridos os livros de primeiro e segundo Esdras e a oração de Manassés, mas colocada após o Novo Testamento. Então, se dá depois de aproximadamente 40 e poucos anos depois do Concílio de Trento. A Igreja Católica continua aí nas suas defesas. Agora a gente vê isso entrando na Latina Vulgata, né? Na Vulgata Latina, que foi publicada em 1592, esses acréscimos aí, ok? Tudo bem? Nós vamos agora entrar aqui para o 6.1.3, que vai falar sobre pseudepígrafos do Antigo Testamento. Que é isso, né? Que é esse palavrão aí, né? Essa palavra difícil até de pronunciar. Essa palavra, irmão, ela dá a entender, né, escritos falsos, né? Escritos falsos. Então, quero até fazer uma correção aqui, quando eu comecei a falar sobre apócrifos, eu falei de escritos falsos, na verdade, apócrifos são escritos não encontrados por ações divinas, né? E alguns deles até de forma aberrante, né? Como a gente vê aqui, algumas coisas bem explícitas. Mas agora falando sobre os pseudepígrafos, nós então vemos escritos realmente falsos, né? Escritos espúrio, essa é a definição da palavra. A definição da palavra pseudepígrafos significa escrito falso, escrito espúrio. Os livros desta categoria são falsos no sentido primário de que foram invenções. Os livros assim chamados não foram escritos pelos autores aos quais são atribuídos, né? Por exemplo, Enoque não foi escrito pelo personagem do Gênesis. Tomé não foi escrito pelo apóstolo e o Apocalipse de Abraão não foi escrito pelo patriarca, né? Então, esses livros, eles são livros mentirosos, livros falsos, né? Livros sob um nome falso, sobre uma situação falsa. Dava-se autoria à pessoa que não escreveu também, né? Como a gente vê aqui os exemplos que nós lemos, sobre, por exemplo, Apocalipse de Abraão, né? Não foi o patriarca que escreveu isso. Então, esses livros são conhecidos como livros falsos, né? São na teologia, nomeado como livros pseudepígrafos, ok? Então, é isso daí. Era costume comum na antiguidade atribuir um livro a qualquer alguma pessoa antiga e bem conhecida, como no campo religioso, como secular, como nas obras filosóficas, né? E nas obras de literatura em geral. O objetivo disso era fazer uma grande distribuição da obra, honrar o nome usado e propagar ideias e tradições dos
alegados autores. Então eles traziam isso, né, irmão, uma perspectiva de fazer conhecido uma obra ou até mesmo um autor, né? Mas eles usavam então dessa falsa escrita, dessa mentira, dando atribuições àquilo que não era para dar, né? Dando nomes a quem não tinha participação da obra. Então isso era meio que comum, vamos dizer assim, nessa, nesse contexto aqui da história, era algo comum de se ver. Então, a gente vê a defesa aí, mais uma vez, é a defesa da escrita bíblica, dando nome a essa falsa doutrina aí, tá bom? A esses falsos livros, desculpa, né? Esses livros surgiram no período intertestamentário, intertestamentário, e não constam na Septuaginta e Vulgata, ok? Não constam na Septuaginta e Vulgata. São de procedência judaica, mas foram empregados pelos cristãos e muitas vezes retrabalhados. Eu acho que faz notório esse grifo que eu quero fazer aqui agora, irmãos, tendo em vista, eu não, todo mundo que está aqui na aula hoje assistiu todos os vídeos, mesmo das aulas que não participaram? Sim? Ok? Tá todo mundo inteirado aí nesse algarismo romano, né? Acho que não, né? Uhum. Então, eu coloquei na lousa aí, ó, né, esse algarismo romano, que a partir daqui, né, a gente vai falar Septuaginta, porque nós aprendemos já lá atrás que se refere a Septuaginta, ok? Toda vez que nós vermos também essa outra sigla, né, ó, MSS, nós também fazemos referência aos manuscritos, amém? Então, são abreviações que a gente aprendeu nas primeiras aulas aí de bibliologia, que né, em qualquer momento do curso você vai ouvir, só para os irmãos não ficarem perdidos aí. Então, como ainda é recente, né? Se alguém precisa grifar, grifa agora para poder ir memorizando e entrando, fazer parte aí da sua cultura de leitura, né? Então, quando você está numa escola bíblica, por exemplo, e você vai ler lá esse algarismo romano, você lê como Septuaginta, ok? Então, isso aí nós temos aprendido aí nas aulas, né? Então, esses livros, né, surgiram no período intertestamentário e não constam na Septuaginta e na Vulgata. São de procedência judaica, mas foram empregados pelos cristãos e muitas vezes retrabalhados. O mais importante são os livros de Enoque, testamentos dos 12 patriarcas, livros dos jubileus, Assunção de Moisés, Salmo de Salomão, Apocalipse de Elias, e assim vai, né? Ó, Esdras, Carta, Aristedes, Oráculos, Sibilinos. Nos últimos tempos, os escritos Quirón são frequentemente colocados entre os pseudepígrafos. Agora nós vamos aí falar sobre as características desses livros falsos, né? Quais são as características desses livros aí mentirosos, né? Desses livros de fala duvidosa, desses livros que traziam autores, né? Ou nomeavam autores que não eram autores do livro. Quais são as suas características? Vamos lá. Exerceram consideráveis influência sobre ideias do judaísmo helenista, né? Então, uma da característica aí desses livros falsos, irmãos, eles estavam tendo aí uma influência muito grande, né? Exerceram consideráveis influências
sobre ideias de judaísmo helenista, né? O que é o judaísmo helenista? Os irmãos lembram, né? Eram os judeus que viviam na Palestina de fala grega, ok? Eram judeus, né, que viviam na Palestina, judeus aí que falava o grego, né, judeus de fala grega, grega romana, então é conhecido como judaísmo helenistas. Quase todos são de natureza apocalíptica, né? Então, outra característica aí é essa. Quase todos eles traz aí uma natureza do fim dos tempos. Influência na área da tradição profética, como por exemplo, né, o livro de Enoque. Este livro foi mencionado por Judas nos versos 14 e 15. Apesar de ser rejeitado pelos pais da igreja, como Jerônimo e Agostinho, este livro entrou no cano do Antigo Testamento da igreja etíope. O livro de 1 Enoque contém 180 capítulos com 5 sessões. Dentre outras coisas, este livro trata sobre os anjos caídos, astrologia, magia, problema do mal, das viagens terrenas e celestiais de Enoque, como no Hades, a passagem de 1 Pedro da nossa Bíblia, né? Que fala sobre a descida de Cristo ao Hades. De acordo com alguns eruditos, teria sido sugerido por 1 Enoque, trata também de algumas parábolas sobre o Apocalipse e diversos outros assuntos. A compilação deste livro se deu entre 95 e 63 a.C. Algumas partes deste livro foram encontradas nos manuscritos do Mar Morto, ok? Então, os livros pseudepígrafos foram representados entre os manuscritos do Mar Morto. Desempenharam um papel importante durante o período intertestamentário, quando tratam do plano de fundo, né, do pano de fundo do judaísmo, né, do judaico, pano de fundo judaico do Novo Testamento. Esses livros são considerados apócrifos pela Igreja Católica, sendo que os apócrifos, para nós, são canônicos para eles, ok? Né, ó, veja a diferença, né? Ó. Então, esses livros, né, conhecido como pseudepígrafos, para os católicos é conhecido como apócrifos, né? E para nós já não é nem apócrifos, né? Isso aqui são livros realmente de falas errôneas, né? São considerados apócrifos, muitas obras são anônimas. O termo pseudepígrafo não pode ser aplicado à coletânea inteira, porque alguns não foram aplicados sobre nomes falsos. Então, interessante isso aí, tá? Né? Não pode, então, fazer aí um catadão, né? Porque alguns deles não foram aplicados sob nomes falsos. Quanto ao conteúdo, a ênfase está no ensino apologética, temas filosóficos, profecia, éticas, visões e etc. Então, tudo isso daí, irmão, que nós estamos lendo, é a influência na área da tradição profética, né? Que esse livro aí interferiu. Classificação segundo o gênero literário. Narrativa: Jubileus, a vida de Adão e Eva, Testamentos, 12 patriarcas, né? E Jó, escrito litúrgicos, que são Salmos de Salomão, apologias, cartas de Aristeias, terceira e quarta de Macabeus, Apocalipse, Enoque, Baruque e Moisés. Olha só, irmão, deve ser até algumas aí interessantes, né, da gente dar uma folhada lendo, desde que a gente tenha todo um conhecimento da verdade, né? Nós temos conhecimento da verdade, a gente até pode
debruçar os olhos sobre isso, para, como eu já disse, né, um conhecimento somente de estudo. Porque não foram aceitos no cânon do Antigo Testamento. Nenhum livro foi encontrado dentro do cânon hebraico. Segundo o historiador Joséfo, os judeus conceberam a ideia de que após os últimos profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, o Espírito Santo havia deixado Israel. Todos estes livros foram escritos justamente neste período, quando a profecia havia cessado em Israel. Lembra que nós vimos aqui em cima, né? Que foi escrito naquele período intertestamentário, né? Naquele período do silêncio de Deus, naquele período onde houve um silêncio de 400 anos, né? Nós vamos ver isso, né, mais para frente. Então, foi nesse período que foram escritos esses livros. Pois bem, todos eles foram escritos justamente nesse período. O nível moral dos livros é baixo, tem erros históricos e cronológicos, mentiras, assassinatos, decepções são apoiadas. Judite é um exemplo, tem suicídio, né? Lá em Judite 4:10, encantamentos, magia e salvação pelas obras. Então, além de serem falsos, alguns desses pontos, ele também vai contra princípios bíblicos, ok? Então, são pontos aqui que nos dá muita margem para poder entender, né, que são livros aí de fala mentirosas, que são livros que não se devem considerar como canônicos, como escritos aí bíblicos. Esses livros só foram aceitos como canônicos no fim do quarto século, e a Septuaginta os inclui, porque, como foi feito no Egito, não houve os devidos cuidados contra erros e acréscimos, como houve no cânon hebraico, né? Então, esses livros não teve o cuidado de correção, não teve o cuidado de ética, enfim, né? São livros realmente aí com níveis de moral muito baixa, com escritas erradas, e tudo isso, irmão, a gente vê, né, que esse livro teve uma grande influência para aqueles judeus helenistas, né? No judaísmo helenista, esses livros eles exerceram consideráveis influências, né, sobre a ideia desses homens. Então, a gente vai ver nas escritas aí do apóstolo Paulo, a gente vai ver algumas defesas bíblicas do Antigo Testamento, até mesmo por conta do reflexo dessas coisas, né? Do reflexo desses sons que ainda tinha uma certa tonalidade, vamos dizer assim, nos ouvidos daquelas pessoas que estavam ali nesses primeiros séculos, né? Então a gente vê a importância aí da palavra de Deus, a importância dos homens de Deus de estarem interferindo, né, sobre as falas de Paulo, quando ele fala de forma muito dura, né, sobre a palavra de Deus, sobre os acréscimos da palavra de Deus, sobre as regras de fé, como a palavra de Deus. A gente vê o próprio Senhor Jesus, né, em todas as falas de Jesus referente à Bíblia, o Senhor cita livros canônicos, né? O próprio Senhor Jesus, ele faz referências de Salmos, ele faz referências de Deuteronômio. A gente vê Jesus usando a própria palavra. A gente vê, né, quando a gente vê, por exemplo, lá na tentação, que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, naquele momento, o Senhor, ele usa somente a palavra. Então a gente vai ver todo esse cuidado de pessoas como Jesus, como Paulo, como Pedro, né? Que deram ênfase à palavra de Deus, e a gente não vê nada, nem uma sombra
de citação desses livros, né? Desses livros apócrifos, desses livros falsos, pseudopígrafos, né? Que a gente está vendo aqui nessa última parte. Então a gente não vê nenhum momento da história, nenhum momento da fala de Jesus, nenhum momento desses homens dando ênfase a isso, ok, queridos? Então a gente tem é, a gente também tem essa base, né? E a gente vê mais uma vez a intervenção de Deus sobre toda a história. Como nós estamos estudando, né, irmão, sobre bibliologia, que a gente já viu aqui bastante coisa sobre bibliologia. Nós estamos aí já partindo para o final dessa matéria. Eu acredito que mais uma aula a gente finaliza, irmãos. Ó, apareceu um gatinho aí, é. Mais uma aula a gente finaliza a nossa matéria de bibliologia, né? Então, tudo isso nos dá um grande respaldo sobre tudo que nós vamos ver daqui para frente, né? Nós vamos entrar, por exemplo, falando sobre Pentateuco, então a gente já sabe sobre esses acréscimos que não contém na nossa Bíblia, por que que não contém na nossa Bíblia? A gente já sabe desses livros falsos que a gente pode até ouvir ao longo da história, ao longo dos estudos, mas o porquê que a gente não dá ênfase a esses livros, né? Porque nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus e cremos que ela é única, que ela é excepcional, que ela é suficiente e que ela foi escrita debaixo de uma inspiração divina. O Senhor soprou nos ouvidos, o Senhor aqueceu o coração daqueles homens, em cada momento da escrita deles, irmãos, em cada momento da escrita. Tem uma tem um estudo, né, é, um pouco mais aprofundado sobre as escritas da Bíblia, irmãos, que vai nos informar que era tão sério isso, né, que existia até um ritual para esses homens, né, para esses judeus que escreveram a Bíblia lá no antigamente, né, eles tinham uma reverência muito grande. A gente vê o Velho Testamento, o Antigo Testamento, de pessoas que usavam tintas especiais, é, os pincéis eram especiais, no caso pena, né? Os papiro, eles mesmo, a pessoa deles, eles se santificavam para escrever, eles se retiravam, eles estavam sobre momento ali de devoção, de oração, realmente para poder ouvir o que Deus tinha para dizer. Então, a gente vê todo o cuidado de Deus sobre isso. Muito diferente do que nós vimos na aula de hoje, né? De livros que foram escritos sobre contextos conturbados, né? Livros que foram escritos debaixo de uma realidade onde a sociedade estava completamente perturbada, a sociedade estava de uma forma assim muito fragilizada, né, com tudo que estava acontecendo. Então, são livros que a gente vê que não teve nem esse cuidado, né? Então, a palavra de Deus nos informa sobre escritas de homens que tiveram, assim, um momento com Deus maravilhosos, né? De revelação, de inspiração da parte de Deus. Não eram livros que estavam sendo escritos debaixo de contextos conturbados, apesar de alguns livros, né, a gente vê a história tenebrosa, mas esses homens estavam debaixo de uma graça divina muito grande, né? Por exemplo, João, né? João escreve o Apocalipse, ele não estava numa férias. João não foi para uma colônia de férias, né? Lá na ilha de Patmos, né? João foi jogado na ilha de Patmos para morrer largado lá sozinho, abandonado, né? Então, o quadro não era dos melhores, mas ali o Senhor enche e dá graça para João e ele deixa registrado para nós o livro do Apocalipse. Paulo, né? As suas epístolas, conhecidas como as epístolas da prisão, por exemplo,
são uma das cartas, né? Nas prisões surgiram cartas maravilhosas que a gente fala, poxa vida, como que um homem, né, debaixo de um contexto desse, de prisão, consegue trazer uma fala tão graciosa como essa, de ânimo, né? A gente vê Paulo falando de alegria tendo preso, a gente vê Paulo falando de confiar em Deus estando no corredor da morte, mas ele tinha uma perspectiva diferente, né? Então é diferente disso que nós vimos hoje, de homens que estavam escrevendo debaixo de situações conturbantes, mas eles se davam nesse contexto de perturbação, eles estavam debaixo desses espíritos, né, perturbados. Então, são escritas que entraram aí, graças a Deus, em conhecidos como apócrifos, como livros falsos, né, pseudoepígrafos, são livros aí que hoje só servem para nós estudarmos, para nós termos algum conhecimento teológico, mas não servem de regra de fé para as nossas vidas. Tudo bem? Amém, queridos? Então, nós finalizamos aqui hoje. Nós temos aí recapitulação para fazer. Tem uma, duas, três, quatro, quatro exercícios aí de recapitulação para fazerem. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento, finalizando então as nossas aulas de bibliologia. Então, na próxima aula, sexta-feira, é a última aula de bibliologia. E até lá nós já vamos ter a data da nossa prova e do nosso trabalho de bibliologia, ok? Eu vou colocar aí no grupo a data da nossa prova da bibliologia e também a data da prova. Os irmãos vão trazer o trabalho, que esse trabalho vai agregar também nas notas. Ah, não conseguiu tirar muita nota suficiente aí para fechar a matéria, a gente vai somar junto com o trabalho que vai ser passado e também podendo valer nota a essas recapitulações, que são os exercícios que nós temos aí em todas as aulas. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Quero deixar aqui um grande abraço. Nós estamos aí em 10 alunos na aula hoje, na sala. Para mim é um privilégio muito grande poder falar com você, Elias, Wagner, irmão Wagner, Lucas, né, Felipe, Davi Souza, nossa irmã Marisa, o João, é, quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Carlito, o David, Salatiel, Lorena, enfim, para nós aí é um privilégio, para mim é um prazer muito grande estar com os irmãos nesses minutos, e eu oro a Deus, né? Peço que o Senhor vá além, que a minha fala seja só um ponto inicial para que Deus alcance vocês com a graça dele e encham vocês de sabedoria. Amém, queridos? Que Deus abençoe, bons estudos, né? Se divirtam aí nas pesquisas, nos estudos, e sexta-feira nós nos vemos novamente, finalizando essa matéria de bibliologia, para a semana que vem entrarmos aí então numa nova matéria e iniciar novamente aí mais uma saga de estudos aí abençoada para a glória de Deus. Amém, queridos? Um beijo no coração de todos, uma boa noite, fique na paz do Senhor.